É uma área que a gente ainda tem conceitos muito abertos sobre o que é na prática. Desenvolvimento sustentável, o que é na prática ali no dia a dia, naquele negócio que está sendo discutido. Preservação, ou, enfim, o que é conservação, o que é na prática ali a conservação naquele projeto, naquilo que está sendo discutido. E a gente tem exemplos aqui, assim, vários de projetos de mineração, que o nosso estado é um estado minerador, hoje o maior, inclusive, energia elétrica, e aí tem uma série de conflitos sobre essa aplicação prática desses conceitos que nos demandam de uma maneira muito interessante, muito instigante, mas também muito complexa, muito difícil, concorda? Concordo, eu vou dar um exemplo que eu acho que pode ilustrar bem essa questão, que traduz a dificuldade do diálogo, ainda que você seja da área e que você tenha o conhecimento. Então, se a gente vai falando de proposta legislativa para regulamentar qualquer âmbito de atividade que seja, ou até mesmo no âmbito de proteção dos espaços, né, que merecem uma especial proteção, você pode ter a influência, digamos assim, de correntes teóricas que vão te dar um direcionamento daquilo que deveria ser uma política pública ou um programa de ação governamental. Então, eu considero que o exemplo das unidades de conservação é um exemplo emblemático, que traduz bem essa dificuldade de discussão, porque você tem na estrutura da lei premissas que por si só são contraditórias ou polêmicas. Então, a legislação que trata das unidades de conservação, para os nossos ouvintes, né, que talvez não tenham conhecimento, ela subdivide o sistema nacional em duas grandes categorias. Sim. As unidades de proteção integral e as de uso sustentável. E aí vejam a dificuldade aqui. Quando eu digo que é um sistema nacional de proteção de unidades de conservação que tem unidade de proteção integral, naquela decisão eu estou excluindo ocupação humana desses espaços. Já que é proteção integral. Então é uma visão biocêntrica, talvez. Né? Eu vou começar a usar uns termos técnicos, mas depois a gente explica. A nossa área é cheia desses termos aí. Do outro lado, numa visão talvez naquela lógica de priorizar, né, a atividade, o homem, porque no fundo, eu também não quero ficar muito prolixo e complexo no argumento, no fundo a gente sempre volta para a mesma discussão. Se nós, enquanto humanos, né, estamos no centro ou somos parte do ecossistema, né? E aí você tem na legislação que é feita para os humanos, né, fica até bem teórico falar isso, mas a gente está discutindo que em determinados lugares a gente não pode ter a presença humana, porque isso é relevante para manter o ecossistema. Em outros a gente permite a presença humana e automaticamente a gente vai regulamentar as atividades, como as coisas vão funcionar e assim sucessivamente. Então, isso cria um problema gigantesco, porque por uma canetada você está determinando que um determinado lugar não pode ter presença humana e quando você vai lá, tá cheio de humanos. Já tem, entendeu? Ainda mais numa região como a nossa, em que aí entra aquela discussão, isso para mim é um claro desrespeito às comunidades tradicionais, à população local, residente, que que vive de um modo próprio, né? E não é uma lei que vai dizer que você pode ou não pode fazer algo quando aquilo é um costume que já vem de uma prática anterior à própria criação da lei, né? Então, esse tipo de dilema e de dinâmica ilustra bem essa questão. A gente vive o tempo todo, e assim, sem contar que, não sei se tu concordas, mas é uma área onde a produção legislativa e o próprio debate público sobre o direito ambiental, sobre a legislação ambiental, é muito ideologizado. Concordo. Ou seja, todo mundo tem uma opinião sobre o que é sustentabilidade, dependendo do seu ponto de vista ideológico sobre o que é a sociedade, política, etc. E é muito influenciado, assim, a legislação é muito influenciada, e a gente não consegue, assim, não é que não consegue, acho que é o desafio constante de ser técnico, compreender esses conflitos, inclusive os ideológicos, para poder resolver, porque na prática o problema está ali, o teu cliente vai chegar, vai dizer assim, cara, eu preciso licenciar aquela área onde tem uma APA aqui do lado. Sempre foi permitido fazer vou dar um exemplo claro, não vou dar nomes, mas assim, tem uma área, funcionava a exploração de minérios para construção civil, que é uma produção de minérios mais simples, tem um regime minerário até mais flexível, bem menos rígido. Sempre existiu, sempre esteve ali e tal, e sempre ocorreu em uma determinada área onde ela é vizinha de uma área de proteção ambiental. Vizinha. De repente,
veio um TAC, veio uma decisão qualquer conciliada, o gestor que não quer, o gestor público, eu digo, não quer comprar briga com o Ministério Público, não é o momento, assina o TAC de qualquer jeito assinado e simplesmente está proibido de licenciar aquela área do jeito que for. Assim, é uma coisa, no meio da cidade existem áreas como essa e você está impedido, simplesmente está impedido. O problema chega na mesa do advogado. Como você resolve? Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter essa habilidade de sendo técnico, absorver esses conhecimentos e saber lidar com isso. Não adianta também só enfrentar isso da maneira judicial e até com própria base na lei escrita propriamente, porque não é, a resposta não está ali. Então nos requer essa... Até porque a lei dá margem para interpretações por conta dos termos abertos, que a legislação ambiental, como nenhuma outra... A gente estava falando de tipo penal fechado da última conversa. O tipo penal tem que ser fechado, taxativo, rígido e bem claro. O ambiental não tem nada disso. E a questão é justamente a cagada do criminal ambiental. Tem uma outra característica interessante que a gente percebe na legislação ambiental, é que normalmente, principalmente se for uma lei que está instituindo algum tipo de política, ela tem um capítulo só de conceitos. O que se entende para fins daquilo que está sendo tratado. E aí isso gera uma série de polêmicas.